Louvado seja o nome de Jesus. Voltamos agora para ministrar a palavra de Deus aqui no quadro A Voz do Divino. Momento da ministração, da abordagem que fazemos da Sagrada Escritura. Louvado seja Deus. Já estou pelo YouTube da Rádio Tamandaré, estou pelo Instagram da Rádio Tamandaré, estou pelo Facebook do Acorda Bênção, material que vai para o nosso canal no YouTube, o Acorda Bênção. Amém? Efésios capítulo 1, uma carta que Paulo escreve para circular em todas as igrejas ali da província da Ásia. Louvado seja Deus. Uma carta que tem uma familiaridade com a carta que Paulo escreve aos Colossenses. Tudo indica que inclusive Efésios fora escrita depois. E também uma carta que ele manda para os Laodicenses, que é mencionada inclusive em Colossenses, no capítulo 4, verso 16. Diferente de outras cartas, esta aqui ela não é nenhuma problemática doutrinária, pastoral, nenhuma problemática de heresia. Não é uma carta, digamos assim, apologética no sentido refutador. Porque quando você faz apologia, que é defesa, e ao escrever você está refutando, está defendendo a sua fé, refutando aquilo que é contrário à sua fé. Esta carta não é escrita com esta motivação. Ao contrário, esta carta ela é escrita para crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Essa carta é escrita, como diz o próprio texto sagrado, para que os irmãos fiquem sabendo qual é a esperança de sua vocação. Louvado seja Deus. Esta carta é escrita para que os irmãos se aprofundem mais nas coisas espirituais, no sentido de continuarem irrepreensíveis no amor, para que os irmãos, deixa eu usar uma palavra que ele fala já lá no capítulo 6, fortaleçam-se no Senhor e na força de seu poder, e se revistam de toda a armadura de Deus, para que possam estar firme contra as astutas ciladas do diabo, e cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Esta é a motivação maior de Paulo em escrever esta carta à igreja de Éfeso e à igreja de Laodiceia, bem como as igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, que nós temos no livro de Apocalipse, uma das igrejas primeiras a receber, ou a primeira igreja a receber a carta, porque ela sofre uma decadência de
se afastar do primeiro amor. Né? Tempos depois, essa igreja passa por este processo. Mas Paulo já tinha advertido que se revestissem de Deus, que se revestissem das armaduras de Deus. E aí tempo depois acontece desta igreja deixar o primeiro amor. E aí quando é enviada a carta a esta igreja no livro de Apocalipse, no contexto apocalíptico, é lhe dito que se arrependa e pratique as primeiras obras. Não? Louvado seja Deus que nos adverte nesta manhã a nos revestirmos de suas armaduras para resistirmos os dias maus. Diga-te de passagem, os dias maus são todos os dias. Jesus disse, basta cada dia ser mal. Salmo 91, a gente aprende que o mal é o dia todo. Né? E fazendo agora essa introdução aqui da carta de Paulo aos Efésios e correlacionando com a carta às igrejas da Ásia, e ela é a primeira a receber, eu me lembro da abordagem das pregações que eu fiz com Jesus indo à aldeia de Betânia. E no primeiro momento, Jesus chega na casa de Lázaro, que ainda está vivo, e estão lá Marta e Maria. E Marta fica ocupada com as coisas de dentro de casa para serem feitas. E Maria fica aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Marta vai cuidar de arrumar a casa, lavar prato sujo, tirar poeira das coisas, tirar a teia de aranha, espanar a casa, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Não sei como é que diz em outro lugar. Arrumar as coisas que estão bagunçadas. E reclama por Maria estar aos pés de Jesus. Quando Lázaro morre, o irmão delas morre, esta Marta, que não estava aos pés de Jesus, é tomada pelo desespero. É tomada pela inquietude. É tomada pelo estresse, pelo aperreio, pelo abalo da perda de seu irmão. E aí fica com os nervos à flor da pele. E aí perde o controle. E aí perde o equilíbrio. E aí se desespera. E quando Jesus chega na aldeia de Betânia, está a caminho. Ela sai correndo ao encontro de Jesus, que ainda não estava dentro de casa. E eu imagino o desespero dela, abordando Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz, calma, Marta. Se creres, verás a glória de Deus. E Maria, quando Jesus chega perto, porque Maria, a Bíblia diz, ficou sentada. Ela diz as mesmas palavras de Marta. Mas só o fato dela ter ficado no seu lugar, esperando Jesus chegar perto,
A gente já percebe uma diferença do comportamento. A gente já percebe uma diferença da reação. A gente já percebe uma diferença. Louvado seja Deus. Da abordagem de Maria. Né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Versículo 28 de João diz que Jesus chama Maria em segredo. Olha aí. Louvado seja Deus. Não, é Marta, né? E chama Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Maria estava sentada lá na dela. O versículo, porque o senhor estava sentado, pastor. Levantou-se logo e foi ter com ele. Se levanta porque estava sentado. Né? Já é uma questão de coerência. E aí ela diz as mesmas palavras a Jesus. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, a diferença que eu quero pontuar é esta, de quando uma pessoa busca ao Senhor e outra quando não busca ao Senhor. Quando vem o dano, quando vem a tormenta, quando vem a tempestade, aquele que busca o Senhor previamente, na hora da turbulência, na hora da tempestade, a reação dele é diferente, a atitude dele é diferente. Por isso que é importante você buscar o Senhor todo o tempo. E não só na hora do problema. Tem pessoas que só buscam ao Senhor na hora do problema. Aí fica difícil de contornar, de administrar, de ter equilíbrio. Fica difícil para você lidar com a situação. Você fica sem norte, sem direção. Tem pessoas que só buscam ao Senhor na hora em que a fossa está funda e fedorenta. Tem pessoas que só buscam ao Senhor na hora que as coisas estão pretas, mais preta que o pastor Amaro Correia. Tem hora que as pessoas só buscam ao Senhor na hora que as coisas ficam ruins. Procure buscar o Senhor enquanto está tudo bem, meu irmão. O pastor não está nada bem comigo. Busque ao Senhor antes que fique pior. Busque ao Senhor antes que a coisa se agrave. Busque ao Senhor antes que as coisas se compliquem mais ainda. E se graças a Deus está tudo bem, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Para que possivelmente continuem bem. Mas busque ao Senhor. Porque como a vida é cíclica, e a Bíblia diz que há tempo de rir, tempo de chorar, e graças a Deus você está vivendo o tempo de rir, pode ser que venha o tempo de chorar. E buscando ao Senhor enquanto está no tempo de rir, quando chegar o tempo de chorar, você chore, mas chore com equilíbrio. Chore com a tranquilidade de que o teu Redentor vive e que se levantará para te dar vitória. Recebe já nesta oportunidade essa palavra. Recebe já essa mensagem. Recebe já esse princípio. Porque foi o que Paulo cuidou de fazer com a igreja em Éfeso. Ele não sabia o futuro dessa igreja, a não ser que se manifestasse nele. E pelo que eu estou vendo, pelo que eu já li em Éfeso, não há nenhuma evidência na manifestação da palavra do conhecimento, porque é a manifestação do Espírito que
traz um contexto atemporal, porque é o passado, o presente e o futuro. Eu não lembro de quando li Efésios, nas outras vezes, ter algum vaticínio do que viesse lhe acontecer. Mas pela presciência de Deus, o apóstolo já os manda se revestirem de Deus, se firmarem em Deus. Porque ia chegar o tempo em que eles sofreriam um abalo. E sofreram ao ponto de abandonarem o primeiro amor. Tem muita gente me ouvindo agora que percebe-se que não é mais a mesma pessoa de quando abraçou a fé. Não ora como orava antes, não lê a Bíblia como lia antes, não frequenta os cultos em sua congregação como frequentava antes, já não tem mais aquele temor que tinha antes, está mais, digamos assim, não vou dizer nem moderno, né? Mas não está com aquela pureza toda de antes. Não está com aquela castidade espiritual de antes. Entende? Não está com aquele temor tão evidenciado de antes. Está aquele crente mais do tipo, isso não é nada demais. Isso tem nada não. Isso é besteira. É muito ruim quando o crente chega nessa situação. Pode até ter evoluído biblicamente, ter evoluído intelectualmente, ter evoluído teologicamente, ter aberto os olhos espiritualmente, aprendeu muita coisa que diziam que era pecado, não é pecado. Aprendeu que tem muita coisa que a turma ensina, não tem nada a ver com a palavra. Porém, é perigoso quando ele entra na dimensão do isso não é nada demais. Quando entra nessa dimensão, aí é bronca. Isso não tem nada não. Isso é besteira. Aí é um perigo muito grande isso. Não é? Porque precisamos entender que quanto mais nos é dado, mais é exigido. Quanto mais nos é dado, mais é exigido. É diferente de você gerar detrimento ao que é heresia. É diferente de você gerar detrimento ao que não é verdade. E claro, o que não é verdade se deve gerar detrimento. Não se pode gerar detrimento à palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ter proeminência em nossas vidas. A palavra de Deus tem que continuar tendo vez e voz. A palavra de Deus tem que continuar tendo autoridade em nosso viver. A palavra de Deus é que deve falar mais alto nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui muito é dado, muito é exigido, né, irmãos? É forte essa palavra. Por isso que por mais que você tenha seus olhos espirituais abertos, que foi o que aconteceu com a igreja em Éfeso. Paulo até chega a dizer isso aqui, de que os irmãos tiveram iluminados os olhos do entendimento, para saber qual a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios capítulo 1, verso 18. Por mais que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, sejam iluminados,
nós não podemos entrar na dimensão da vulgarização, da leviandade, do não tem nada demais, do é nada não. Interessante, né? Agora estou me lembrando de uma conversa que tive ontem com uma colega de turma, e ela dizendo, eu era da denominação X, e eu agora estou na denominação Y. E eu até comentei com ela, eu disse, eu nem sabia que você era evangélica. Interessante, eu não sabia que você é evangélica, não. Não sabia que você era evangélica, não. Até porque não vejo nada que, como diz a história, abone a sua conduta moral. Não vejo nada que desabone a sua conduta moral. Não vejo nada. Pelo menos só conheço também em sala de aula. Mas pelo traje que ela aparece, eu jamais imaginava que aquela menina fosse evangélica. Porque em alguns momentos, né, o traje da pessoa fala. Quando não há pudor, quando não há decência. E às vezes tem umas roupas meio escandalosas. O que não convém a uma pessoa evangélica, né? Usar um traje escandaloso. Um traje exibicionista. Não convém. Não convém. Não é? As atitudes são mais importantes, a linguagem é mais importante, o tratamento é muito importante, mas é importante que nós também nos lembremos das palavras de Jesus, né? Sede simples como a pomba, prudente como as serpentes. E a Bíblia traz para nós o requisito do pudor, da decência. E aí, eu até fiquei de conversar com ela. Mas ela já foi dizendo. A igreja que eu fazia parte antes era muito rigorosa. Era muito exigente. Aí foi tempo que começou a aula e aí não deu para conversarmos mais. Uma conversa que vai continuar. Porque eu me sinto na responsabilidade de falar de Jesus, não só para os que não são convertidos, mas eu me sinto na responsabilidade de falar para Jesus, para os que são convertidos, e a mentalidade está distorcida, ou está torcida. Está torcida. Do tipo assim, as pessoas querem procurar um lugar para congregar, em que elas se sentem à vontade para fazer o que der na teia, o que der na cabeça. E não é por aí. Porque eu já disse e volto a dizer, o que é pecado, quem diz o que é pecado, não é a denominação, não é o pastor, não são os teólogos do século XX. Não são os concílios, as conferências, as convenções. Quem diz o que é pecado é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o referencial da verdade. Então, independente de onde você congregar, você tem que ser crente como diz a Escritura. Você tem que ser crente como diz a Escritura. Porque não adianta a denominação dizer não se a Bíblia diz sim, e não adianta a congregação dizer sim se a Bíblia diz não. Tem que ir pela Bíblia. E aí, quando você vai pela palavra, a sua mente é iluminada, e a denominação que de repente você faz parte, ela fala o contrário, mas a sua mente está iluminada. Aí você vai pela palavra.
Você deve ir pela palavra. A palavra de Deus é quem deve ter vez e voz na sua vida. A palavra de Deus é quem deve ter autoridade maior na sua vida. Porque estão abrindo igrejas por aí, denominações por aí, e há algum tempo já existe isso, que pregam o evangelho, vinde como estáis e permanecei. A turma quer uma igreja assim. A igreja que os crentes brinque o carnaval, brinque o São João com Cristo. Vê que invenção. É o Recife Feliz, que é o carnaval dos crentes. Uma tal de marcha para Jesus, que para Jesus não marcha coisa nenhuma, porque uma vez eu fui para um evento desse aqui em Recife, eu vi a menina dançando na boquinha da garrafa. É pegar o mundo e trazer para dentro da igreja. Entende? Você não pode viver o mundo dentro da denominação. Até pode, você vive o mundo onde você quiser, só que não deve. O evangelho é paradigma, e paradigma é separação, é divisão. Por mais que você tenha a sua mentalidade aberta, preste atenção. Você precisa ter coerência. Paulo disse, e a gente viu isso em Coríntios muitas vezes: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas devem me dominar. Você tem um entendimento? Beleza. Entendeu? Amém. Mas isso não lhe dá o direito, e meu irmão, minha irmã, de viver levianamente, de viver mundanamente, que é o que Paulo disse quando escreveu aos gauleses, aos Gálatas, que a gente terminou a leitura no programa anterior a este, quando Paulo diz para que os irmãos não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Isso é forte. Gálatas 5, verso 13. Quando eu pegar minha caneta, eu vou marcar para associar a Efésios. Faz isso aí. Onde tem Efésios, capítulo 1, verso 18, escreve Gálatas 5, verso 13. E onde tem Gálatas 5, verso 13, escreve Efésios 1 e 18. A minha Bíblia é assim, toda marcada. Olha, deixa eu mostrar para quem está aqui. Não sei se a câmera vai pegar direitinho. Toda marcada aqui. Toda marcada. Tá vendo aqui minha Bíblia? O pessoal que está no meu YouTube aqui. No YouTube da rádio. Deixa eu mostrar aqui. Toda marcada. Estou pedindo para você fazer isso na sua. Se não quiser fazer na Bíblia, faz numa agenda. É a Bíblia de Estudo Amaro Corrêa. Pronto, essa aqui. Olha como é. Olha como é. Tá vendo? Parece uma pichação, né? Porque está marcado de vermelho, está marcado de verde, está marcado de preto, está marcado de azul. Aleluia. Gostei. Bíblia pichação. Estilo Amaro Corrêa. Aí você faz isso. Onde tem... preste atenção o que é que você vai fazer. Se não quiser fazer na Bíblia, faz na tua agenda. Efésios 1, verso 18. Aí coloca ou uma hashtag, ou igual, ou uma seta indo ou tá voltando. Gálatas 5,13. Quando você falar disso, você vai se lembrar daquilo. E quando falar daquilo, vai se lembrar disso. É assim que se estuda a Bíblia. Já estou dando uma nota para você como é que se estuda a Bíblia. Era para eu cobrar isso. E é de graça. Brincadeira. Mas aqui você tem um seminário bíblico. Você tem aqui uma escola bíblica. Você tem aqui. Eu queria que você fizesse um comentário aí no YouTube. Ou no Instagram. Faz um comentário aqui no meu YouTube, canal Acorda Benção. O que é que você acha desses momentos de ensinamento da palavra, de abordagem, de pregação, seja lá como você queira chamar.
Faz um comentário depois da live. Agora não, depois da live. Faz um comentário aí no Instagram da rádio. O que é que você acha desse momento da palavra da voz do divino? Aqui no YouTube da Rádio Tamandaré. Faz um comentário depois da live. O que é que você acha desse momento da ministração da palavra? É rico esse momento? É edificante esse momento? É instrutivo esse momento? Você aprende alguma coisa com esse momento? Que a ideia é essa. A ideia é essa. De gerar consciência cristã. É um discipulado constante. É uma escola bíblica. A ideia é alimentarmos-nos espiritualmente, nutrirmos-nos espiritualmente, abastecermos-nos espiritualmente, imunizarmos-nos e municiarmos-nos espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É bom que essa ladinha do teclado sai, fica registrando aqui para você no YouTube. É o rapaz mexendo ali no teclado. Ele dá ali com uma força que é uma benção. Trabalhando. Glória a Deus. É verdade, está trabalhando. Então veja só. Quando Paulo escreve esta carta aos Efésios, o intuito dele é este. Porque pela presciência de Deus, a igreja de Éfeso ia viver um abalo. E, infelizmente, acontece deles abandonarem o primeiro amor. Então, essa é a introdução que eu faço aqui desta epístola, que nem adentrei, na verdade, no primeiro capítulo ainda, só falei dele assim por alto, só mencionei o verso 18. E deixa eu olhar o meu tempo aqui para ver se dá para a gente continuar um pouco mais. Temos quantos minutos ainda? Dá só 7 minutos? Porque tudo é cronometrado aqui em rádio, os irmãos sabem disso, né? Então, eu vou deixar para fazer a abordagem do capítulo 1, propriamente dito, no próximo programa. Mas fica essa introdução, amém, da epístola de Paulo aos Efésios e essa mensagem de Deus. Se prepara para os dias maus. Se prepara para os momentos ruins. Ah, pastor, eu vou ficar na expectativa do dia mau. Não estou dizendo isso. Mas precisa entender, como Jesus diz, basta cada dia seu mal. Para não andar ansioso, inquieto, solícito pelo dia de amanhã. Aí foi quando Jesus respondeu: basta cada dia seu mal. O amanhã pertence a Deus. Você tem que viver o agora. Você tem que viver o presente. Você tem que procurar ser intenso na presença do Senhor hoje e agora. Você está vivo agora. Não é ficar pensando amanhã, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou calçar, o que é que eu vou beber. Ih, rapaz, como é que vai ser amanhã? Jesus disse: ó, para com isso. Basta cada dia seu mal. E no Salmo 91, a gente aprende que o mal é o dia todo. Porque tem a mortandade que assola ao meio-dia. Vamos lá, Salmo 91. É o tempo que eu tenho para essa abordagem de agora, tá? Salmo 91, ó. Fala de espanto noturno, que é de noite. Fala de seta que voa de dia, é de dia. E fala da peste que anda na escuridão e da mortandade que assola ao meio-dia. Então é meio-dia, o dia e a noite. Ou seja, o mal é todo dia e o dia todo. O mal é todo dia e o dia todo. E aí Paulo escreve esta carta, e um dos capítulos mais familiarizados de Efésios é o 6. Revestivos das armaduras de Deus. Você não deve ficar amanhã, não. Mas se prepare, porque vem
tempo de rir e tempo de chorar. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de se abraçar. Há tempo de espalhar pedra, de juntar pedra e espalhar pedra. Há tempo bom e tempo ruim. E glória a Deus por quem está vivendo o tempo bom. E quem está vivendo um tempo ruim, se tivesse orado mais antes, se tivesse lido mais a Bíblia antes, se tivesse se envolvido mais na obra antes, se tivesse se aplicado mais às coisas de Deus antes, e quem fez isso sabe o que eu estou falando, é uma expressão que os irmãos que eu conheci mais antigos da fé diziam: criar reservas. Criar reservas. Eita, agora me lembrei das 10 virgens. Azeite de reserva. Procure ter azeite de reserva, aleluia. E quem tem azeite de reserva sabe o que eu estou falando. Porque está passando por uma dificuldade grande, está passando por uma moinha grande, aleluia. Mas por ter azeite de reserva, eita, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque está com o azeite de reserva, está suportando, não perdeu a cabeça. Por ter azeite de reserva, está tendo equilíbrio. Por ter azeite de reserva, está tendo sobriedade. Por ter azeite de reserva, não está fazendo o que a carne manda fazer, não está fazendo o que Satanás já soprou na cabeça para fazer, e não vai fazer. Está andando por cima das águas, está conseguindo ser resiliente, está conseguindo ressignificar-se, porque tem azeite de reserva, aleluia. Mas quem não tem azeite de reserva, quem não ficou aos pés de Jesus quando tinha oportunidade, podia estar na igreja e não estava, podia estar lendo a Bíblia e não orar, e não lia, podia estar orando, agora eu queria estar no hospital. Eita, eu queria poder ter saúde para estar na igreja. E agora trabalha de domingo a domingo, não tem tempo de ir para a igreja. Como eu queria tempo para ir para estar na igreja. Como eu gostaria de ir, mas teve a oportunidade e não fez. Teve a oportunidade de fazer e não fez. Queria ler a Bíblia quando tinha visão boa, agora está tomada aí pela catarata, glaucoma, esses problemas de vista que acontecem no decorrer da idade. Ou não, né? Foi um acidente que aconteceu, um cisco que caiu no olho, perdeu a visão. E agora eu queria ter visão para ler a Bíblia. E quando tinha, não lia. Preste atenção, irmão. Preste atenção. Se prepare. Não espere o dia mau, mas se prepare, porque é inevitável, irmão. O dia mau vem. Que palavra. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu vou fazer, aleluia, 40 anos de fé, se Deus permitir, neste ano em curso, 2025, no mês de dezembro. Vou fazer 40 anos de fé. Aleluia. Me converti aos 15 anos de idade. Estou com 54 hoje. Confesso a você que eu estou mais crente do que quando abracei a fé. Aleluia. Tive meus tropeços e queda, porque eu não sou de ferro e nem sou anjo assim, com asa, com auréola, com essas coisas todas. Não sou um ser espiritual, eu sou um ser humano, de carne e osso, ultimamente com muita carne, estou muito gordinho, e graças a Deus os ossos continuam a mesma quantidade, nunca quebrei um não. Já desloquei o fêmur da pelve aqui,
Aí ficou doendo. Mas, graças a Deus, não quebrei nenhum osso. Mas se eu não tivesse criado reservas quando era mais novo na fé também, eu fui apelidado de barato de igreja. Acredito. Era porque eu estava na igreja direto. Eu ainda me lembro os cultos da igreja que eu congregava em Mangabeira. Eu congreguei durante 5 anos na Assembleia de Deus de Mangabeira. Me converti lá e congreguei lá durante 5 anos. Nesses 5 anos que eu congreguei lá, segunda-feira, culto de oração. Terça-feira, ensaio do coral. Eu ia e ficava orando. Até que depois entrei no coral. Quarta-feira, culto de porta aberta, que era assim chamado. Quinta-feira, era campanha evangelizadora, culto da mocidade. Sexta-feira, culto de doutrina. Eu estava lá. Sábado, tinha uma consagração pela manhã, era o jejum. Eu estava lá. Tinha uma vigília dos homens em Casa Amarela, dirigida pelo irmão Edrísio. Sábado para o domingo. Oxe, eu ia. E sem contar que eu ia a consagração no sábado, tinha culto relâmpago, culto ao ar livre da campanha evangelizadora. No sábado eu estava lá. Quando não era lá, quando não era pela campanha evangelizadora, eu estava em outro culto. No sábado, era jovem. Busquei. Estava na vigília. Aí chegava na vigília 10 da noite, 22 horas, só saía de 5 da manhã e orava na vigília. Orava na vigília. No domingo de manhã, escola dominical começa de 9h30, não sei se ainda era assim. 9 horas eu já estava na escola dominical. Tinha dia que eu ia para casa da escola dominical e voltava para a campanha evangelizadora. Eu ia para casa comer aquela galinha que voinha fazia, aquele cheirinho verde, ou vinagrete, né? Eu ainda me lembro, Jesus, aleluia. Domingo era especial, a gente era muito pobre, mas domingo não podia ser diferente não, voinha caprichava. Chega, deu água na boca e saudade. Aleluia. Era aquela tomatezinha picotada, que eu gosto de picotadozinho. A tomate, a cebola. Um dia você me convidar para almoçar na sua casa, fala um negócio desse para mim. Tomate, cebola, picotadozinho. Ninguém convida o pastor Mário para almoçar na casa. Pensa que o pastor Mário come muito, convida não. Aí, aquela tomate picotadazinha, tomate, a cebola picotadazinha. Aí voinha botava pimentão. Eu parei de comer pimentão. É inflamatório, né? Eu já estou cheio de problema. Aí o pimentãozinho, pepino, eita glória a Deus, eu amo pepino. Aí, pepino, aleluia. Pepino era em rodela, não era picotado, pepino era em rodela. Pepino. E um coentrozinho que dá a diferença, aleluia, né? Molho lambão é o nome, molho lambão, mas tá dizendo. Molho lambão, tomate, cebola, pimentão, o pepino, a rodela à parte, assim, o coentrozinho, eita glória. A galinha guisada, glória a Deus. Tinha dia que eu ia para a escola dominical e voltava para comer esse almoço gostoso. E era o bicho, porque vó ainda deixava um pouquinho para de noite. Quando eu chegasse, minha avó é uma benção. Glória a Deus, ainda tenho minha avó. Não está com vigor para isso mais. 102 anos. Às vezes eu chego lá. Eu até evito estar indo lá. 102 anos. Ô Senhor, abençoa minha avó. E ela guardava um pouquinho para de noite também. Sabia que o filho querido chegava faminto, né? Mas tinha domingo, Sérgio, que eu ia para a vigília, do sábado para o domingo, 5 horas da manhã terminava a vigília, eu chegava em casa de 6 horas, porque voltava a pé de Casa Amarela, eu morava ali na Bomba do Emetério, e você conhece a área, não é? Aí, 9 horas da manhã, eu estava já na escola dominical, em Mangabeira. Aí tinha dia que terminava a escola, eu via para casa para pegar o almoço. Mas tinha dia que eu ficava direto, já ficava em jejum. Filabóia. Né?
Já ficava em jejum para a campanha evangelizadora. Para a campanha evangelizadora. Né? A irmã é do Rio de Janeiro, aí chama molho. Ah, não. Eu não faço isso normalmente na administração, mas como os irmãos estão entrando na minha vibe, o Jardiane está dizendo que no Rio de Janeiro chama molho à campanha. E a irmã lá em cima no Instagram diz que é molho lambão. A irmã é de onde? A irmã Ivaneide. É de onde a irmã Ivaneide? E aqui a gente chama de vinagrete ou é vinagrete, né? Ou vinagrete ou... Mas tem outros o nome que chama. Cheiro verde, alguma coisa assim. Não, cheiro verde é coentro. Cheiro verde é o coentro, então. Bota o coentro. Porque entra o coentro na tomate, na cebola. Entra. Sem o coentro fica bom, mas não fica tão bom. Né? Então, né? Em Ipará, Bahia, próximo à cidade de Feira de Santana, Ivaneide. Ah, por isso que aí é molho lambão, né? Na Bahia é molho lambão. No Rio de Janeiro é molho à campanha. O Brasil é um país continental, né? Vários países. Aqui, irmãos, eu estou falando para quem está me assistindo por esse Brasilzão, eu estou na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco. Né? Mas eu sou recifense. E eu estou a menos de 200 metros de Recife, dependendo de para onde eu me dirijo aqui. Mas é bom saber de vocês aí da Bahia, do Rio de Janeiro, como é que se chama por aí, para quando me convidarem para esses estados. Pastor, vem pregar na minha igreja aqui no Rio, vem pregar aqui na minha igreja na Bahia, eu vou comer o molho lambão, vou comer o molho à campanha. Amém? Eita glória! Glória a Deus, né? E eu ficava da campanha evangélica da escola dominical, eu ficava para a campanha evangelizadora, porque tinha domingo que eu ficava em jejum. Aí, depois da campanha evangelizadora, eu ia para casa para pegar a boia, né, também, e voltava cedo para a igreja. Às 18 horas eu já estava na igreja. Aí tinha o culto de introdução, não sei se ainda tem esses cultos na Assembleia de Deus, que faz muitos anos que eu me desvinculei da Assembleia de Deus, muitos anos, não foi por rebeldia nem nada, graças a Deus. O Senhor foi me levando, e cortou o cordão umbilical, porque é uma igreja boa, né? E aí eu ficava no culto das 18 horas, chegava para o culto das 18 horas, ficava para o culto direto da noite, glória a Deus. E aí no culto da noite é que era a benção. Porque eu fazia parte da mocidade, eu fazia parte do juvenil, eu fazia parte do conjunto eletrônico e fazia parte do coral misto, que era o coral de pessoas adultas, e do coral juvenil, já falei, né? Mocidade, juvenil, eletrônico e coral misto. Vamos ouvir a mocidade, pastor Amaro Corrêa estava lá. Vamos ouvir o coral misto, aí Amaro saía da mocidade e ia pro coral. Vamos ouvir o conjunto, aí Amaro Corrêa saía do conjunto e ia pro banco do eletrônico. Vamos ouvir o coral juvenil, aí Amaro saía do eletrônico e ia formar no baixo. Eu era baixista. Minha voz na verdade eu sou barítono, eu canto tanto baixo como o contralto. Aí teve uma pessoa que disse assim: lá vai o amostrado. Eu vi, nem liguei. Mas se eu não fosse, como dizem, o amostrado, porque dizem que todo negro é amostrado, né? Não sei porquê. Isso é preconceito, isso é processo. Né? Mas eu quero dizer, aleluia, eu estava criando reserva. Eu não sabia que um dia eu ia passar pelo que eu tenho passado na minha vida. Mas o Senhor estava, aleluia, me levando a criar reservas. E quem me conhece sabe o que eu estou passando. Me conhece mais de perto, sabe o que eu estou passando. Mas se eu não tivesse criado reservas, vocês não tinham o pastor Amaro que tem hoje. Eu não seria o pastor Amaro que sou hoje.
Se não tivesse criado reservas, eu não estaria conseguindo enfrentar os dias maus. Problema de saúde, problema de diversas ordens. Mas eu não tiro essa mão do arado, aleluia. Eu não tiro essa mão do arado. Louvado seja Deus. Aí às vezes você vê o pastor cantando. Às vezes você vê o pastor aqui cheio do Espírito, dando glória a Deus, querendo falar línguas estranhas. Às vezes você vê o pastor chorando, mas não pense que é tristeza. É como disse o poeta. É que eu sinto a presença do Senhor no meu ser. Aleluia. Como agora, estou sentindo a presença de Deus. Porque criei reservas. Crie reservas, meu irmão. Crie reservas espirituais, meu irmão. Pastor, mas eu já estou crente há algum tempo. E dá tempo, dá. Comece a buscar o Senhor com intensidade a partir de hoje. Comece a buscar o Senhor com intensidade a partir de hoje. Comece a criar reservas a partir de hoje. Orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia. Não se recupera tempo perdido. Mas procure ser intenso a partir de hoje. Procure ser intensa, minha irmã, a partir de hoje. Procurem ser intenso a partir de hoje. Procure frequentar mais os cultos da sua igreja. Procure orar mais. Procure ler mais a Bíblia. Procure se envolver mais na obra. Criem reservas espirituais. Encham as vossas lamparinas de azeite. Aleluia! Oh, glória a Deus! Encham as vossas lamparinas de azeite. Porque os dias maus estão às portas. Para muita gente, alguns já estão vivendo os dias maus. Sem contar que Jesus Cristo está voltando. Amém? Sem contar que Jesus Cristo... aliás, sem contar não, é contando que Jesus Cristo... Sem contar não, pastor. Contando que Jesus Cristo está voltando. Aleluia! Contando que Jesus Cristo está voltando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe. A abordagem que eu faço, normalmente eu não interajo com o pessoal que está nas lives, mas o pessoal do Instagram entrou aqui interagindo. Normalmente o pessoal faz isso no Instagram, né? Mas eu não interajo. A exemplo aqui do YouTube, deixa eu dar atenção aqui ao pessoal do YouTube. João Batista, glória a Deus, é o nome de Jesus Cristo, amém. Vânio Alves, Oswaldo Cruz, em São Paulo, vinagrete, tem um cheiro verde, tem o vinagrete em São Paulo, molho lapão, molho a campanha, eita glória, vocês que começam as coisas gostosas, criem reservas espirituais, criem reservas espirituais, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que você ouviu e de repente não surtiu efeito nenhum, foi a voz de Amaro Correia. Mas antes de eu terminar, eu quero dizer a vocês do Instagram que eu vou sair da live, da ministração, mas eu vou voltar, para ficar só a ministração na live, tá? Mas eu vou voltar, voltem comigo na live. Eu vou sair, mas voltem comigo na live, no Instagram. Eu vou permanecer no YouTube. Eu tenho que informar isso. Normalmente eu não faço isso. Eu saio e depois que eu volto. Amém? Mas eu quero que vocês do Instagram voltem para interagir comigo. Em nome de Jesus. Essa palavra que vocês ouviram ao vosso ouvido e não fez nada foi a voz de Amaro Correia. Mas se essa palavra mexeu com você, lhe despertou, gerou consciência, falou ao seu coração, mexeu com você, lhe exortou, lhe edificou, lhe consolou. Essa palavra que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.